Honra tê-la conosco. Honra ter a cada um de vocês nesta manhã de sábado. Estamos mudando de temperatura, né? Essa semana a gente até sentiu um friozinho. Gente, a gente não controla nada na vida. Acho que terça-feira estava calor e quarta-feira fez muito frio. Amém? Não. Gente, 78, eu estou tremendo de frio ainda. Mas a gente não controla nada nessa vida, né? Podemos causar alguma influência, mas não está sob o nosso controle nada dessa vida. Gente, essa semana o Oliver começou a andar. Não é incrível? Coisa mais linda. A nossa vida está acontecendo, alguns comemorando, outros chorando, alguns agradecendo por grandes bênçãos, outros preocupados ainda esperando por ela chegar. Mas existe um Deus que quer em cada circunstância nos ensinar uma grande lição. E Deus está o tempo todo nos ensinando o que Ele quer de nós. Qual é o plano que Ele tem para nós dentro do maior plano, que é o plano da salvação. E salvação não apenas minha e sua, mas das nossas gerações. O nosso Deus é incrível. Ele é tão incrível que há alguns anos, eu posso dizer pelo menos há uns 3 anos, porque hoje a nossa vida é medida antes e depois da pandemia, né? E eu lembro que foi antes da pandemia. Eu estava lendo o livro de 1 Reis, capítulo 18, e um verso que nós vamos tratar nesta manhã me tocou de forma muito profunda. Mas sabe o que aconteceu? Eu não posso andar muito, porque eu percebi que eu estou sem nenhum sapato à altura desse vestido. E aí ele está... Tá? Então eu vou andar ele assim, ó, igual uma princesa hoje. Quem quiser tirar foto, quando eu virar para cá, vocês tiram uma foto. Quando eu fizer assim, vocês tiram? Vamos combinar isso? Eu vinha com outro vestido, vou ter que contar, marido. Achei que eu estava arrasando com um vestido florido, que eu nunca usei. O marido olhou e falou assim, tá legal não. Não tá legal não. Aí eu troquei, ele falou assim, esse daqui que tá bonito. Então, estou de azul por conta disso. E aí, eu li esse verso e ele aqueceu o meu coração. Eu gosto de versos que aquecem meu coração. Mas sabe o que aconteceu? Eu esqueci. Anotei no meu celular, onde eu sempre anoto quando alguma ideia me vem, mas eu esqueci. Eu não olhei mais para essa anotação no meu bloco de notas. Mas aproximadamente há 4 semanas eu lembrei desse texto de novo. Sabe por quê? Porque Deus faz a gente lembrar no tempo oportuno. É ou não é? Ele faz com que uma mensagem volta quando ele fala assim, é sobre isso que eu quero que você fale. E eu não tenho dúvidas que a mensagem desta manhã foi Deus quem preparou para a nossa igreja. Eu não tenho dúvidas de que Ele tem algo profundo para te revelar por meio desta história. Se você me conhece, sabe que eu gosto de pregar sobre histórias. E você já sabe qual é a história que está em 1 Reis, capítulo 18? Uma história extremamente conhecida por nós. Você pode abrir a sua Bíblia? Você pode ajudar o seu amigo que está do seu lado, que está sem Bíblia online. Porque esta é a mensagem desta manhã. E eu louvo a Deus por esta mensagem. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, estamos agradecidos porque temos a oportunidade de ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Tu estás presente, mas queremos sentir esta presença inundando o nosso coração e transbordando dele, para que ao sermos tocados pela Tua presença, possamos transbordar, para que a nossa casa, os nossos amigos, aqueles que estiverem em contato conosco, possam sentir a influência da Tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe, 1 Reis 18 conta sobre Elias no Monte Carmelo. E essa história ela é tão incrível porque ela vem como o ápice de uma grande crise. Qual era a grande crise que o povo de Israel estava enfrentando? Não era da seca. Era o afastamento de Deus.
Quando a gente começa a ler o versículo, é exatamente isso que o verso fala mesmo, né? Depois de muito tempo, no 3º ano de seca. Nós olhamos para esse período da história e falamos assim, o grande problema do povo de Israel era a seca, mas não era. Era o afastamento de Deus. Era o afastamento de Deus que era o grande problema do povo. Todas as vezes que se afastavam, um problema específico aparecia. Era uma guerra que perdiam, eram os gafanhotos que invadiam, era a água que faltava. Mas agora a água falta por quê? Porque eles começam a acreditar que é Baal, o Deus da chuva e da fertilidade, que era o Senhor de Israel. E ficaram então sob o cuidado de Baal. Precisavam ficar sob o cuidado de Baal, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. 3 anos e meio sem cair uma gota do céu. Vai lá, Baal. Dá água para o povo. Depois desses 3 anos e meio, versículo 2 diz assim: veio a palavra do Eterno a Elias, apresente-se a Acabe, vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época a situação já era muito grave em Samaria. A situação já estava calamitosa. A calamidade tinha vindo e ali, estava judiando a todos. É tanto que Acabe já estava a ponto de mandar os seus servos procurarem onde é que tinha, à margem dos riachos, ainda um pouco de capim para os seus animais. Porque talvez ali na margem ainda tivesse um pouco úmido e os animais não morreriam, os animais do rei não morreriam. A gente está passando por uma crise hídrica no mundo, não estamos? Gente, o rio Eufrates está secando. Em 2009, o New York Times já colocava assim, estamos preocupados, o rio Eufrates está secando. E a conclusão dos estudos é que a água estava secando por questões climáticas e também o mau uso da água. E quando nós olhamos, os grandes rios do mundo estão secando. Vocês sabiam que o rio Reno está secando? O Danúbio está secando. Os rios estão secando. Por questões climáticas e pelo mau uso. Guarde a palavra mau uso no seu coração. E ali então, enquanto isso, no versículo 3, Acabe conversava com Obadias. Um dia eu quero pregar só sobre Obadias. Encarregado do palácio, homem temente ao Eterno. Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas de Deus, do Eterno. Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas. 50 em cada uma, e providenciou água e mantimento para eles. Aí já dá uma mensagem, né? Olha Obadias. Ele era encarregado de todo o palácio. Um homem temente a Deus que tinha que conviver todos os dias com Jezabel, aquela mulher amável. Aquela mulher incrível. Todo mundo tinha medo daquela mulher. Obadias estava naquele palácio. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te colocar em lugares desafiadores. Porque aquele que é de Deus precisa estar em lugares desafiadores. Talvez você esteja perguntando essa manhã, por que que Deus me colocou nesse emprego, Senhor da glória? Deus precisa dos seus e sempre terá nos lugares mais desafiadores. É só a gente olhar para Daniel. Olha onde Daniel estava. A cova dos leões era fichinha perto do que ele vivia todos os dias, era ou não era? Naquele palácio, a gente acha que o problema dele era a cova dos leões, não era. Deus vai te colocar em lugares desafiadores, porque em todos os lugares desafiadores, Deus precisa dos servos tementes a Ele. Porque Deus tem providência para o seu povo, Deus tem lições para cada um de nós nos lugares desafiadores, que pode ser o seu casamento. Obadias fez com que 100 profetas não morressem, além disso, proveu para eles, tirando da casa de Jezabel.
água e comida. Obadias era um homem temente a Deus. Da mesma forma que Daniel, que Elias, da mesma forma que Deus levanta Esther, no momento onde ele tinha que enfrentar aquele homem cruel. Angelina não gosta muito dele, então não quero nem falar o nome dele para ela não ficar agitada no culto. Sabe? Ela falou, obrigada. Deus tem os seus. Você não pode ser mais um no ambiente em que você está. Versículo 5. Acabe ordenou a Obadias, percorra a terra, procurando nas nascentes e nos riachos algum capim para alimentar nossos cavalos e mulas. Eles dividiram o território e começaram a busca no território inteiro, para ver se encontravam ainda alimento para os animais. Acabe seguiu numa direção, Obadias em outra. Acabe foi procurar água, tamanho desespero. Versículo 7. Obadias seguiu por um caminho e topou com Elias. Obadias prostrou-se em reverência e exclamou, é você mesmo, Elias, meu Senhor. Olha que coisa linda. Elias já era um foragido há 3 anos e meio. 3 anos e meio Elias era o procurado daquele lugar. Obadias era o homem mais importante do reino de Acabe, mas quando encontra com Elias, se prostra e diz assim, és tu mesmo, meu senhor Elias? Mesmo tempo longe, mesmo tempo de perseguição, não tirou de Elias o lugar de profeta, homem de Deus. E aqueles que eram tementes a Deus reconheciam nele a autoridade que fora dada pelo Eterno. Aí Elias fala, no versículo 8, sim, sou eu, volte e diga ao seu senhor, encontrei Elias. Olha agora a parte humana de Obadias. O que fiz para merecer isso? Acabe vai me matar. Assim como vive o Eterno, não há país ou reino para onde o rei não tenha enviado gente à sua procura. Quando voltavam e diziam, procuramos por toda parte, mas não o encontramos, Acabe fazia aquele país ou reino jurar que você não estava mesmo lá. Agora você me diz, vá dizer ao seu senhor que Elias foi encontrado. Assim que eu partir, o Espírito do Eterno levará você para onde eu não sei. Você desaparecerá, minha informação não vai se confirmar e eu serei morto. Deus pegava Elias de um lugar e levava para o outro, Ele sumia. Obadias fala assim, eu tenho feito tanto por Deus, agora eu vou morrer. Não faz isso comigo não. Aí Elias fala assim, pode ir falar com o rei, porque eu vou me apresentar a ele hoje. Versículo 15. Assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Assim Obadias foi imediatamente procurar o rei para contar a novidade, e Acabe foi ao encontro de Elias. Aqui começa uma parte muito interessante da história. No instante em que viu Elias, versículo 17. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou, é você mesmo, agitador de Israel? Ou perturbador de Israel, como algumas versões dizem. É por acaso você, seu agitador de Israel? Olha como as coisas se invertem. Por acaso foi Elias que casou com Jezabel mesmo? Por acaso foi Elias quem permitiu que o próprio Monte Carmelo fosse coberto de Baalins, de Baal, de sacrifício para as deidades do povo inimigo? Agora chega Acabe e fala assim, você é o perturbador de Israel, por favor, não acredite em tudo que você escuta. A sua relação é com Deus e pergunte para Ele quem você é, porque só dele você pode receber a resposta. E ali então, Elias falou.
Não fui eu quem provocou essa desgraça sobre Israel. Foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o povo no Monte Carmelo. Não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas de Baalins e os 400 profetas da deusa da prostituição, Assará. E olha o versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Deixa eu te falar aqui. Não era para Elias viver obedecendo a Acabe. Acabe era o rei. Quem deu a ordem? Foi Elias. Ele deu ordem como se a ordem dele fosse um decreto. E o rei vai e cumpre. O rei faz até os profetas de Baal e de Aserá irem para o Monte Carmelo. Há poder na voz daqueles que falam, mandados pelo trono. Talvez o seu posicionamento na sua casa não está do jeito que deveria estar por um motivo apenas. A sua voz não ecoa a voz do trono do Altíssimo. Eu não vou fazer nenhum comentário. E ali então o povo foi todo para o monte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que será que Jezabel não foi? Jezabel não foi. Vocês sabem disso pelo relato. É tanto que é Acabe que conta para ela que todos os profetas foram mortos. Por que Jezabel não foi? Porque nem ela confiava no Deus dela. Nem ela confiava. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer naquele Monte Carmelo. Ela não foi, não. Que líder ela era? Que representante ela era do Deus dela? Ela não foi. Ela abandonou seus profetas. Acabe foi. Ele levou o seu trono, com certeza. Ou ficou ali sentadinho no lugar que colocaram para ele cheio de majestade. Os profetas de Baal foram todos assim extremamente desconfiados do que ia acontecer. Porque eles sabiam que por meio do decreto de Elias, nenhuma gota estava caindo dos céus. Mas foram. Era um decreto do Altíssimo. Por isso eles foram. Sabe por quê? Porque se não fosse um decreto do Altíssimo, eles não teriam ido, porque Jezabel mandava até em Acabe. Ela teria ordenado, ela teria permitido os seus profetas irem passar vergonha? Teria não. Mas ela não tinha mais poder do que Deus. Para de achar que as pessoas têm mais poder do que Deus. Para de achar que as circunstâncias são maiores do que aquele que não depende do tempo para realizar as coisas. O seu Deus não depende de tempo. Ele não é regido pelo presente, passado e futuro. Prova disso? Abraão. Deus fala assim: Abraão, saia para a terra que eu hei de te mostrar. A terra já estava preparada ou não estava? Estava. Estava preparada. Deus no percurso prepararia Abraão para a terra. O seu Deus não depende de presente, passado e futuro. O seu Deus não depende do mandado de ninguém. O seu Deus não está sob a ordem de ninguém. Para de achar que você acredita num Deus fraco. Para de achar que o seu Deus está sob circunstâncias. E ali foram todos para o Monte Carmelo. E ali, quando eles chegam no Monte Carmelo, no versículo 21, Elias desafiou o povo: até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam o Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Decidam-se a quem vocês servem. Se é o Deus verdadeiro, sigam ao Deus verdadeiro. Se é Baal, sigam ele. Podem seguir, mas tenham isso definido na vida de vocês. A gente vê muita gente confusa, indecisa, titubeando na Bíblia. Quando a gente olha para os hebreus, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, e eles são acusados, eu tenho para mim que eles foram entregues ao rei por aqueles que
estavam meio ajoelhados e meio em pé. Porque a ordem do rei era qual? Todo mundo deveria prostrar. Quem conseguia ver, porque não estava lá completamente prostrado, meu querido. Sempre existiram pessoas titubeando. E Elias começa então o seu discurso falando assim: olha, até quando? Se sou o único profeta do Eterno que restou em Israel, mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem 2 bois, 2 novilhos. Deixe que eles escolham qual é o novilho deles. Arrumem a carne sobre o altar com lenha, mas não acendam o fogo. Vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Depois vocês clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. E todos concordaram. Boa ideia, vamos fazer isso. Eu fico imaginando o desespero dos profetas de Baal. É fogo mesmo que vai ter que descer do céu? O que vai ser agora? E eles começaram. E vocês sabem que até às 3 da tarde eles clamaram, cortaram o corpo. Satanás poderia ter mandado fogo do céu? Poderia. É tanto que ele vai imitar a volta de Jesus e, se possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Mas deixa eu te falar uma coisa, há limite para o poder de Satanás sobre a nossa vida e sobre o plano de Deus. Deus segurou Satanás e Satanás não pôde deixar nem a fagulha de um fósforo chegar naquele altar. Para de achar que o seu Deus é fraco e você precisa acreditar que Ele tem poder sobre as trevas. Mas enquanto eles lá gritavam, invocavam os seus deuses e etc., eles puderam escolher o novilho, arrumaram tudo, não aconteceu nada. O versículo 26 nos fala que eles clamaram a manhã inteira, mas nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Cadê o Deus de vocês? Será que está dormindo? O que está acontecendo? Eles começam então a cortar o próprio corpo. Continuaram isso até a tarde. Olha só o 29. Fizeram todos os rituais e truques que conheciam até a hora do sacrifício da tarde, mas não aconteceu nada, nem sinal e resposta dele. Deus segurava Satanás. Elias vigiava os profetas de Baal. Elias estava ali pertinho deles, para que eles não usassem nenhum truque para que acendessem o fogo naquele altar. Deus faz a parte dele e a gente precisa fazer a nossa. Ele vigiava, ele estava ali andando em volta do altar e falando assim: não, pode esconder esse fósforo no bolso. Não, isso não vai funcionar não, vai não. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. E aí então, fizeram todos os rituais. Por fim, Elias disse ao povo, versículo 30, chega, agora é a minha vez, venham aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar que já estava destruído. Antes do fogo descer, é necessário reconstruir o altar. O altar com as 12 pedras, significando todas as tribos de Jacó. O mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito: de agora em diante você se chamará Israel. Não poderia faltar nenhuma tribo ali representada. Deus está convidando a nós para reerguermos, restaurarmos os altares. O altar da adoração na nossa casa. O altar de reconhecer quando nós precisamos nos achegarmos mais próximos a Ele.
Elias fez um altar com as 12 pedras em honra do Eterno. Depois, e aqui começa a chegar o ponto alto da nossa mensagem. Depois, abriu uma vala bem larga em torno do altar. Algumas versões colocam uma vala de duas medidas, não é? De 2 medidas. 2 medidas significam que dá para um volume de 15 litros e 100 ml. 15,1 litros. Depois abriu uma vala bem larga em torno do altar, separando o altar que era de Deus do altar que era dos deuses. Uma linha divisória, uma demarcação de que ali, dali para dentro, era do Eterno. Depois pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Ellen White fala no livro Profetas e Reis, e é uma frase dela que me encanta desde a infância. Eu acho que é a primeira vez que eu li o Profetas e Reis. E ali fala que Elias se levantou em agudo contraste, em silêncio, comparado ao grande barulho apresentado pelos profetas de Baal. E ele fez tudo em silêncio. Não precisou fazer nenhum movimento que causasse grande barulho. Ele arrumou o boi sobre a lenha. E aí depois ordenou. Leve esse verso para sua casa hoje. Versículo 35. Encham os baldes de água ou os jarros de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo, façam outra vez. E eles fizeram. Disse ainda, façam mais uma vez. E eles fizeram. O altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Foi esse verso que me aqueceu o coração. Eu vou tentar andar, tá? Então agora é a hora da foto. Eu acho que esse é o tipo de vestido para ficar parada, né? Agora pensem comigo. Qual era o período que eles estavam vivendo mesmo? O que estava acontecendo naqueles 3 anos e meio? Seca. O rei Acabe já estava saindo para procurar água. Me arrepia de novo só de pensar. Mas o que foi pedido para que levassem? Água. Pensa comigo. Quem é que levaria água para molhar um altar, sendo que água estava faltando? Se até na casa do rei já estava faltando água, se até os animais do rei já estavam passando necessidade a ponto do rei sair para procurar um pouco de capim, alguma coisa para esses animais. Quem é que leva água para o altar quando está vivendo em seca? Você já parou para pensar nisso? Quem é que levou o seu jarro de água? Quem é que levou o jarro de água para o Monte Carmelo? Eram aqueles que acreditavam que Deus ia mandar chuva. Porque senão eu podia pensar assim, olha, eu só tenho um jarro de água. Vou levar não. Isso daqui pelo menos mantém a minha casa por alguns dias. Gente, não podia ser qualquer água para ser derramada sobre o altar. Não podia ser água lamenta. É lamenta que a gente fala? Esqueci. Lamacenta, obrigada. E eu não posso nem falar que é o inglês que está me confundindo, porque eu também não estou nesse nível de inglês. Não podia ser uma água impura, suja. Não podia ser a água do mar Mediterrâneo, água salgada. O mar Mediterrâneo ficava ali, né, a oeste do Carmelo. Precisava ser água pura para aquele altar, precisava ser a água que as pessoas bebiam em casa. Só leva água quem acredita que a chuva vai descer.
Só leva água quem continua acreditando em Deus em tempo de seca. Só leva água quem acredita ainda que Elias representava a Deus. Aquela água é derramada sobre o altar e Elias fala assim: tragam a água. E eles levaram a água. E não foi apenas uma vez. Não foram 2 vezes. Foram 3 vezes. Sempre o número da Trindade precisa estar presente, né? 3 vezes. Para que encharcasse e enchesse a vala. Esse verso ele me tocou de uma forma tão profunda. E eu estava ali sentada enquanto a gente cantava. E pensei que a água, deixa eu ver onde eu anotei. Eles não esperem sobrar. Eu escrevi exatamente isso enquanto a gente cantava. Não esperem sobrar. É na escassez que revelamos a nossa fidelidade a Deus. Não espere sobrar. A nossa igreja não pode esperar 76 semanas nesse ritmo para começar a sua ampliação. Não espere sobrar. Porque é na seca que a gente leva abundância de água para o altar. Ali então, na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou. Eu cronometrei o tempo dessa oração. Deu 14 segundos e eu não estava falando tão rápido assim quando eu li essa oração. Ao eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que faço essas coisas seguindo as tuas ordens. Responde-me, ó Eterno, responde-me e mostra a este povo que tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. Tem um Deus querendo derramar fogo sobre nós. Mas antes disso, nós precisamos reerguer o altar da adoração. Nós precisamos oferecer o sacrifício sobre o altar. Nós precisamos trazer a água no meio da escassez. Sabe por que a gente não está arrecadando o suficiente para a nossa construção? Já estamos em 3 meses de campanha. Porque nós estamos com medo da água faltar na nossa casa. Fiz a conta aqui, mal dá para o mortgage ou para o aluguel, mal dá para o seguro do carro, mal dá para uma emergência. Não espere sobrar para trazer. Porque sabe, Deus sabe o início desde o fim, desde o início. Deus não é regido pelo tempo. Mas sabe o que eu imagino? Imagine você. Elias mandou ordens expressas de como seria esse culto, todo mundo tinha que reunir, Acabe tinha que trazer os 850 profetas. E eu fico imaginando um pai de família chegando para sua esposa e dizendo assim: nós vamos levar a água. Mas a gente só tem esse jarro, nós vamos levar a água. Mas é a comida de amanhã. Nós vamos levar a água. E aí eu fico imaginando essa família voltando para casa. Os outros voltaram vendo o milagre acontecer. Aquelas famílias voltaram tendo participado do milagre. Você sabe que isso é diferente. Você sabe que isso é diferente. Hoje é 22 de outubro e você sabe o que nós, como Igreja Adventista, comemoramos nesse dia. Você sabe o que nós comemoramos hoje. O tempo em que Deus, Jesus,
sai do lugar santo e entra no Santíssimo. Profecia que se cumpre no final das 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário de Deus seria purificado. Se você ainda não estudou sobre esse assunto, olha, tem classe bíblica que a Rosana pode explicar para você. Se os seus filhos ainda não conhecem essa história, conhecer a nossa origem, ou a continuidade do povo de Deus é essencial. Seus filhos precisam saber dessa história do grande desapontamento, anunciando o início do tempo do fim. E hoje é o dia que comemoramos, 22 de outubro de 1844, 178 anos passaram, desde que o movimento do Adventismo começou, indicando o último período da história da humanidade. Eu não sei em qual lugar você quer estar dessa história. Eu não sei em qual ponto desta história que você se localiza, aqui no Monte Carmelo. Monte Carmelo significa terra fértil. Mas não estava sendo terra fértil enquanto Baal estava sendo ali adorado. Eu fico imaginando no que Elias oferece aquele novilho em sacrifício, o sangue do novilho derramando do altar e se misturando com a água daquela vala. Porque não existe sacrifício verdadeiro sem a presença do sangue derramado. O sangue derramado, ele precisa estar presente na nossa vida, sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos constrange. A salvação que Ele manda para as nossas casas precisa ser o suficiente para oferecermos o que temos e o que não temos. E o fogo desceu, representando que o nosso Deus é aquele que nunca falha. Saíram dali então. Deus tinha tudo preparado. Olha que lindo, há poder nas palavras dos servos de Deus. Há apreensão no coração daqueles que não servem a Deus. E eu gosto com muito respeito e preocupação, o que está escrito no livro que foi publicado na Review and Herald, que diz assim: ir a Cristo quer dizer algo mais que pertencer à igreja. Muitos há cujos nomes estão registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida do Cordeiro. Existe muito mais do que vir aqui. Existe uma consagração, uma entrega. Existe ato de ofertar a Deus, que vai muito mais do que dizer que você pertence a Ele. Como você quer voltar para as suas histórias, para a sua vida? 11 discípulos viram Pedro andando sobre as águas. Mas Pedro foi o único que pôde contar que ele andou sobre as águas. Qual o extraordinário de Deus que você quer viver? Deus tinha ali no meio do povo. O capítulo 19 de 1 Reis nos diz que existiam entre o povo de Israel 7.000 que não haviam se curvado diante de Baal. Apenas 7.000 em uma nação. E desses 7.000 é que saiu a água para ser levada para o altar. Deus não precisa de multidão para revelar o seu extraordinário. Deus não precisa de multidão para salvar uma nação. Deus não precisa da multidão do nosso dinheiro para fazer seja qual for a obra. Ele dá a nós a oportunidade de vivermos o extraordinário dele. É muito diferente. O privilégio não é de Deus, o privilégio é nosso. Que você possa ter uma vida com Deus tão próxima, que você entenda que Ele é o Deus do impossível. Não estou com forças, venha. É Ele quem faz as nossas pernas ainda moverem.
Olha, o meu filho, continue orando. Porque o nosso Deus é aquele que habita em todos os lugares, pode todas as coisas e Ele atua na escassez. Ele é aquele que faz ter abundância onde há falta. Da mesma forma que hoje nós precisamos voltar a reparar o nosso altar. É hoje que nós precisamos voltar a ser fiéis a Deus. É hoje que precisamos voltar a acreditar nos milagres de Deus, porque força em nós tem nenhuma, queridos. Deus deu força para Elias correr de 30 a 35 quilômetros, que era a distância entre o Carmelo e Jezreel, onde era a casa de inverno de Acabe, para onde ele foi depois daquela matança e daquele grande milagre no Carmelo. Deus deu forças para Elias correr por 30 a 35 quilômetros na frente da carruagem de Acabe. Mas você sabe que na sequência, Elias foge com medo de Jezabel. Deus queria que ele tivesse terminado a obra com Jezabel também. Mas sabe o que Deus revela para nós com Elias fugindo? Que o poder e tudo aquilo que aconteceu no Monte Carmelo não era mérito nenhum de Elias. Porque se dependesse de Elias, ele estaria até hoje correndo de Jezabel. Ficou 40 dias escondido no deserto com medo de Jezabel. Deus teve que levar comida para ele não morrer, para que ele aguentasse. Ele não teria parado de correr, gente. Ficou um dia correndo até chegar no deserto e lá ficou 40 dias com medo. Deixa eu te falar. Não tem poder em nós, não tem recursos em nós. É Deus que se revela por meio da nossa fraqueza e da nossa escassez. Eu quero hoje fazer um compromisso diante de Deus, para que o extraordinário dele se revele por meio da minha casa. E eu quero que você também se entregue a Deus falando assim: Senhor, queremos ver a sua grandeza se revelando por meio da nossa casa. Você quer fazer esse compromisso com Deus de entrega? Porque é a partir da nossa entrega que todas as outras obras são feitas. Você pode ficar em pé? Vamos orar. Vamos dizer assim: Senhor, dependemos de Ti. Não vamos esperar sobrar tempo para honrar o Teu nome. Não vamos esperar sobrar paciência para fazer o culto. Não vamos esperar sobrar, seja o que for, para nos colocar à sua disposição, porque queremos a revelação do Teu poder no meio da minha escassez. Vamos orar. Ó Pai querido, estamos diante de Ti porque em nós não há mérito nenhum. Em nós há egoísmo, medo, dificuldade, olhar para as circunstâncias e não vermos possibilidades. Mas quando olhamos para Ti, sabemos que o Senhor é o Deus da chuva e somente o Senhor é quem pode abundar sobre nossas vidas. Quando olhamos para o Senhor, sabemos que todas as coisas são possíveis, porque o Senhor é aquele que sabe e pode todas as coisas. Ó Pai, não queremos trazer para a Tua casa aquilo que está sobrando. Não queremos nos limitar àquilo que parece que não vai faltar para a manutenção da nossa casa, mas queremos trazer diante de Ti do pouco que temos, porque a oferta da viúva que trouxe para nós uma grande lição é o que nós oferecemos para o Senhor com a pureza do coração, é que faz com que os céus se abram e desça chuva abundante. Obrigada pela certeza da Tua presença, obrigada pela certeza da Tua direção, obrigada pela Tua certeza de que em poucos meses começaremos a ampliação desse templo. Obrigada por essa certeza, Pai. Obrigado porque o Senhor está movendo no nosso meio, para que o fogo da Tua presença possa consumir tudo aquilo que não vem de Ti, para que o Teu extraordinário se manifeste no nosso meio. Porque é o Senhor quem escancara as janelas do céu, é o Senhor quem abre mar vermelho, é o Senhor quem cura doenças,
É o Senhor aquele que pode todas as coisas. Quantas vezes temos acreditado no poder do nosso trabalho? Mas só o Senhor é o Deus que faz a terra fértil. É só o Senhor que pode manter-nos. É só o Senhor que pode todas as coisas. Que entreguemos os nossos talentos, o nosso trabalho, que entreguemos quem somos em teus cuidados, que não curvemos diante de Baal, que podem ser os nossos desejos próprios, mas que ofereçamos oferta viva, sacrifício diante do altar, reconhecendo que o Senhor é quem pode todas as coisas, e que a nossa casa possa viver um milagre do nosso compromisso contigo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.